Hoje nós vamos mergulhar num período de mudanças tão, mas tão rápidas e profundas, que ele basicamente demoliu um mundo e construiu outro no lugar. As fundações do mundo em que a gente vive hoje foram todas criadas ali. Olha só que impacto! Em questão de décadas, a realidade saltou de um artesão solitário trabalhando no seu próprio tear para milhares de operários numa linha de montagem gigante e barulhenta. É uma transformação radical em muito pouco tempo. E essa transformação toda tem nome, claro. É a Segunda Revolução Industrial, que aconteceu ali mais ou menos entre 1870 e 1914. E olha, não foi só uma continuação da primeira, não. Foi algo completamente novo. O ponto-chave aqui é que essa nova era funcionava com uma matriz energética e com materiais de construção totalmente diferentes. A base de tudo mudou. Para a gente ter uma ideia, se a primeira revolução foi a do carvão, do ferro e da máquina a vapor, a segunda foi a era da eletricidade, do petróleo e do aço. E o aço, só para lembrar, é um material muito mais resistente e versátil que o ferro. Isso muda tudo. E essa tecnologia não veio só para melhorar o que já existia. Ela criou indústrias inteiras do zero. Pensa nos setores químico, elétrico, automotivo. Tudo isso nasceu ali, mudando completamente o jeito como as pessoas viviam e se locomoviam. E tem mais, essa história deixou de ser exclusivamente britânica. O motor da indústria agora era global. O jogo mudou de patamar e novos jogadores entraram em campo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, surgiram com uma força industrial gigantesca, desafiando o domínio que a Inglaterra tinha há tanto tempo. E não foram só eles. Japão, Bélgica, Itália, todo mundo queria um pedaço desse bolo. Mas não foi só o mapa do poder que mudou, sabe? A própria forma de trabalhar foi virada de cabeça para baixo, tudo por causa de novas ideias sobre como gerenciar as coisas e ser mais eficiente. E aqui entra uma palavra fundamental: Taylorismo. A ideia era, basicamente, transformar o trabalho numa ciência. Cronometrar cada movimento, cada segundo, para eliminar qualquer desperdício de tempo e esforço. Se a gente parar para pensar, os algoritmos que otimizam entregas hoje em dia são um eco distante dessa mesma ideia. O objetivo era bem direto: produzir mais, sempre mais. Só que os críticos da época já apontavam que aquilo não tinha nada de científico. Era, na verdade, uma desculpa bonita para intensificar o ritmo de trabalho e aumentar o lucro da empresa, e não necessariamente o bem-estar do trabalhador. E esse sistema todo deu origem a uma nova e gigantesca classe social: o proletariado. Gente que saía do campo, ia para a cidade e enchia as fábricas. A única coisa que eles tinham para vender era a própria força de trabalho. E isso, claro, redesenhou a sociedade. E aí a história ganha um contorno interessante. Todas essas mudanças acabaram tendo um efeito meio paradoxal. Ao mesmo tempo em que o mundo se conectava mais, ele também ficava mais propenso a conflitos. De repente, o mundo ficou menor. Informações, produtos, tudo começou a circular numa velocidade nunca antes imaginada. Uma nova economia global, super interligada, estava nascendo ali. Mas, para construir tudo isso, ferrovias gigantes, indústrias enormes, era preciso uma quantidade absurda de dinheiro. E quem tinha essa grana toda? Os grandes bancos. É nesse momento que o poder dos financistas cresce e surge o que a gente chama de capitalismo financeiro. Esse poder financeiro e industrial ficou concentrado nas mãos de poucos, os famosos monopólios e trusts. Eles dominavam setores inteiros, do petróleo ao aço. E como essa charge da época mostra muito bem, a influência deles sobre os governos era gigantesca. Com tanta competição rolando, o que aconteceu? Cada país começou a se fechar. A era do livre comércio foi dando lugar ao protecionismo, com cada nação tentando proteger sua própria indústria. E isso, claro, só aumentou as rivalidades que prepararam o terreno para os conflitos que viriam depois. Então, depois de toda essa avalanche de mudanças, qual foi o saldo final? Bom, essa revolução construiu o nosso mundo moderno, sem dúvida, mas ela cobrou um preço. A gente pode enxergar tudo isso como um grande efeito dominó. Uma coisa leva à outra. A nova tecnologia permite uma nova forma de produzir, que por sua vez cria um novo sistema econômico e, no fim, uma nova ordem mundial. É impressionante pensar nisso. A produção em massa, a comunicação instantânea, a vida nas grandes cidades, tudo que define o nosso dia a dia hoje foi moldado lá atrás, nessa época. Só que esse progresso todo teve um custo social altíssimo. A exploração do trabalho, a desigualdade econômica absurda, o nacionalismo que virou rivalidade, tudo isso faz parte do pacote. O que nos deixa com a pergunta final:
E talvez a mais importante de todas. A segunda revolução industrial trouxe avanços tecnológicos que são inegáveis, claro. Mas ela nos obriga a pensar: quem foi que realmente se beneficiou de toda essa onda de progresso?